Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Barros Neto, sou professor da Universidade Federal do Ceará. Estou aqui hoje para participar do Construção 2020. Primeiramente, queria agradecer o convite feito pela comissão organizadora, na pessoa do professor Elton Bauer. Muito obrigado, fui muito lisonjeado pelo convite e espero atender às expectativas de todos os participantes, ok? Bom, eu vou falar um pouco sobre Construção 4.0, dando uma visão bem prática do que é, do que se usa, do que pode se fazer com ele, tá certo? E não vou entrar muito nas questões conceituais, até porque o tempo não nos permite muito, é muito mais um processo de motivação aí para vocês, ok? Então eu vou entrar agora aqui com a minha apresentação. Bom, Construção 4.0, o que é isso? Né? Aí, como eu já falei, essas são as minhas identificações, professor Barros Neto, docente da Universidade Federal do Ceará, aí são meus contatos, fica à disposição de vocês para qualquer contato. Nós vamos inicialmente falar um pouco sobre Indústria 4.0. Então, temos aqui um pequeno filminho que espero que vocês gostem. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa.
A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Bom, pessoal, esse é um vídeo bastante provocador, muitas coisas, as datas às vezes não batem aí, mas isso é o futuro, né, que muita coisa já bateu aí na nossa porta e as outras estão próximas de entrar. Então, eu acho que é muito importante você entender um pouco essa questão da indústria 4.0. E aí, se você olhar, nós temos aí o que seria essa indústria 4.0. Né? É você trabalhar com segurança da informação, então hoje você tem um grande número de dados e tudo mais, a gente precisa ter essa segurança, realidade aumentada, o Big Data, que é, ou seja, o gerenciamento de grandes bancos de dados, os robôs autônomos, as simulações, então a gente vai ver cada vez mais essa questão de simulações, manufatura aditiva, que é a impressão 3D, sistemas integrados, ou seja, a indústria 4.0 está diretamente ligada a essa a integração, né, entre vários sistemas, computação em nuvem, né, e internet das coisas. Tá? Então, esse assim, é um resumo do que é a indústria 4.0, e a gente vai entrar agora, e a construção 4.0? O que é isso? O conceito de construção nasceu na chamada indústria 4.0, que é considerada a 4ª revolução industrial. Nela acontece a evolução dos sistemas produtivos, armazenamento de dados nas nuvens, robótica e análise de dados, tudo de forma integrada, como nós já mencionamos anteriormente. Essa evolução aconteceu com o auxílio do grande avanço da capacidade dos computadores e do enorme volume de dados digitalizados. Dessa forma, na indústria 4.0, predominam no chão de fábrica as máquinas inteligentes, e não mais a mão de obra. Certo? Então, ou seja,
a indústria 4.0, né, e, obviamente, a construção 4.0, ela vai estar diretamente ligada à questão da combinação entre humano-máquina, né? Então, cada vez mais você vai ter essa composição, certo? Então, por isso que a gente fala do cyber-físico, ou seja, você vai ter cada vez mais essa mistura entre o humano e a máquina, entre o humano, o software e o hardware. Então, essa é a indústria 4.0, tá? Então, é isso, e aí ela é o mundo, é o limite nesse processo, ok? Bom, e aí a gente começa um pouquinho a falar do que é essa questão na indústria 4, a construção 4.0, né, do que quer dizer. Um é o BIM, né, o BIM está aí dentro desse processo, para que a gente possa discutir cada vez mais essa questão do BIM, tá? Então, ou seja, aí você tem a questão de simulações, você tem a visualização 3D, você tem a integração de projetos, né? Então, tem muita coisa que está ligado, e aí se você facilita, por exemplo, projetos que sejam bem fora do padrão, como esse aqui, né, com toda uma cobertura bem diferenciada. Então, assim, isso aqui você teria muito mais dificuldade de fazer sem ser no BIM, né? Você tem todo um processo aqui que você vê todo o processo construtivo, né, onde é que estão aqui, por exemplo, as estacas, né, os blocos, as estruturas, né, toda a parte construtiva. Então, você tem condição de visualizar, e isso facilita muito o processo de execução. E nesse outro aqui você vê um projeto, né, com todas as instalações, né, todas as conexões, né, e que você consegue comparar o que é feito, né, com o que tem no projeto. Você vai ver o que a gente chama de clash detection, ou seja, você vai detectar interferências entre um e outro. Então, tudo isso, o BIM, né, que é uma grande plataforma com vários softwares, né, consegue fazer essa integração. Então, ele é um dos itens, né, e no caso da construção, é um dos itens mais fortes aí ligados à construção 4.0. Tá? Temos aí o IoT, né, que é a internet das coisas. Vocês estão vendo essa figurinha aí? Você está tudo integrado aqui dentro do processo. Né? Você está vendo aí a televisão, integrada com som, integrada aqui você tem tudo integrado pela internet, cafeteira, a temperatura do ar, a luz, né? E aí você pode, né? Então, essa integração, né, que é a internet das coisas, ou seja, a internet de integrar tudo que for necessário, tudo que existir, né? A possibilidade disso é muito grande. Isso é a internet das coisas. A gente vai ver alguns exemplos aqui, ó. Monitoramento em tempo real de levantamento às cegas por guindastes, né? Então, ou seja, você consegue monitorar isso, determinação da espessura de camadas de solo por meio de IoT, monitoramento de ação de violadores por meio de IoT, né? Ou seja, você integra aquilo ali, ele vai vendo qual é o tempo necessário, quanto tempo ele fez, a posição que foi colocado o vibrador, monitoramento da umidade do concreto, ou seja, se você colocou água demais, água de menos, então ele consegue ver isso aí. Utilização de IoT para a segurança do trabalho, né? Então isso a gente, né? Ou seja, como é que eu integro, por exemplo, câmeras, né? Sons para garantir a segurança do trabalho, né? Então, como é que eu faço esse processo de integração? Nós temos até agora aqui uma pesquisa nossa aqui em Fortaleza com o pessoal do Senai, trabalhando diretamente isso aí, como é que a gente vai captar imagens de acidentes e de quase acidentes, e como é que a gente vai, vamos dizer, ensinar, e aí tem uma outra continuação da construção 4.0, da indústria 4.0, que é o aprendizado de máquina. Então, ou seja, na hora que o computador vai aprender, que na hora que ele verificar uma situação perigosa, ele vai dar um aviso, né, um alarme, para que isso, vamos dizer, para que se tome as decisões, para que evite aquele tipo de acidente. Né? E a integração da IoT com o BIM através de dados de localização e meio ambiente. Né? Então, por exemplo, você pode hoje usar o BIM e localizá-lo junto com o GPS, integrar com o GPS, e você pode, por exemplo, colocar dados ligados ao meio ambiente nesse processo, integrando todas as informações. Tá? E aí, monitoramento da produtividade de operários, né? Que eu tenho aqui os operários trabalhando, né? Os equipamentos aqui, os sensores, né? Como eu falei, que pode ser um sensor de som ou um sensor de imagem, uma rede que joga para um computador, ele faz todas as conexões e leva isso para um grande database, que é justamente um grande banco de dados, onde eu vou
trabalhar isso aí, tá certo? Então, essa aí, a IoT, eu estou integrando essas informações ao longo do tempo, e isso vai facilitar toda a minha tomada de decisão. Aqui eu tenho um monitoramento de máquinas utilizadas na construção, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma máquina que está trabalhando aqui, eu tenho uma central de banco de dados, né? E em que eu vou gerenciar isso aí a partir de né? Por exemplo, aqui pode ser do GPS, através do coisa. Posso monitorar a partir da análise dos dados que estão vindo, né, do computador através das nuvens, né? E uma rede de comunicação. E aí eu vou dando instruções para essas máquinas poderem trabalhar. Se vocês prestarem atenção, no vídeo que nós apresentamos, aparecia lá, na hora que ele estava falando em agricultura, as máquinas trabalhando sozinho, fazendo a colheita, certo? Isso é uma integração, né, a partir do IoT. Então, isso facilita muito o processo, e eu posso fazer isso dentro da construção civil também, tá? A realidade aumentada, que é uma das, né, também, se você pode trabalhar com o BIM fortemente, mas que você consegue trazer informações, aumentar, né? Então, por exemplo, se vocês olharem aqui nessa figura, vocês vão ver, né, que o cara aponta o tablet, ele aponta aqui para um projeto, e você vê aqui o projeto todo detalhado. Aqui a mesma coisa, ele tem aqui uma figura, né, tem uma maquete aqui, e um terreno, e ela apresentando aqui mostra toda a parte de urbanismo. Aqui é um exemplo fora da construção civil, mas você vê aqui, o cara aponta para o motor de um carro, e ele aparece todas as engrenagens aí dentro desse motor. Então, isso é interessante, porque eu posso, por exemplo, fazer isso numa parede. Eu posso apresentar uma parede e ver onde é que estão todas as instalações daquela parede, tá certo? Aqui você está vendo, ó, o projeto, se você olhar para cá, não tem nada, ele aponta para esse local e vê que aqui vai ter uma escada e tudo mais, então ele já consegue analisar o que é que vai ter naquele processo, e isso facilita muito a tomada de decisão do engenheiro. Realidade virtual, né? Então aqui vocês estão vendo, né? Eu estou usando os óculos aqui e estou olhando todo o empreendimento que não existe nada, né? Mas eu já estou aqui, eu posso andar dentro do empreendimento, né? Posso ver o que é que contém cada espaço daquilo ali, né? Aí com isso eu posso verificar, por exemplo, interferências, posso verificar, por exemplo, será que uma cadeira de rodas passa nesse processo, né, nesse espaço que está aí previsto, né? Tudo isso precisa ser analisado. Aqui eu estou vendo, né, um outro uso, que o cara está usando aqui o óculos para poder fazer, por exemplo, um estudo aqui do aparelho digestório, em que ele está vendo aqui várias, né, o estômago, os intestinos e tudo mais, em que ele está analisando, né, o esôfago e tudo mais, então, assim, também dentro de uma visão virtual. Então, essa realidade virtual também vai nos acompanhar ao longo de todo o processo. Ok? Aqui é a inteligência artificial, como eu mencionei para vocês, né? Ele está usando aqui, ó, isso aqui ele gravou, né? Lembra daquele que eu falei lá, daquele questão de segurança? Na realidade, ele está aqui, essa figura aqui, né? O computador vai analisando, por exemplo, para verificar se essa pessoa deveria estar aí, e se ela, por exemplo, está usando todos os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva. Aqui ele está vendo, ó, por exemplo, os carros. Aqui eu posso ver, por exemplo, um carro, eu posso ter a informação de um carro que foi roubado, ele analisa a placa e informa a viatura de polícia mais próxima para interceptar esse carro, né? Ele pode verificar a situação, né, de multas do carro, a questão de perigo, então ele vai usando a inteligência do computador para poder fazer esse trabalho. Aqui, né, ele está usando a inteligência artificial para poder fazer toda a programação deste operário. Então, existe uma base de dados, né, que está programada para que ele trabalhe, e ele vai fazer todo esse trabalho usando aí a inteligência artificial. Também é um ponto dentro da construção 4.0. Aqui nós temos os drones, né? Esses drones hoje são, né, é uma coisa que está entrando aqui dentro do processo. Então, eu uso muito drone, por exemplo, para fazer inspeção, né? Então, ele vai aqui, você está vendo aqui, ele está misturando, né, a realidade aumentada, virtual, com o drone, então, para fazer um acompanhamento, saber se a obra está dentro do prazo. Ele pode muito bem fazer inspeções, né, por exemplo, de fachada, essas fachadas estão sendo executadas de forma correta, se existe algum problema na fachada, se existe alguma coisa, por exemplo, nas lajes, quando ele está fazendo a concretagem. Então, todo o drone tem sido
um grande trabalho. Hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, a professora Dayana Costa, da Universidade Federal da Bahia, que é uma das maiores especialistas hoje nessa questão do uso do drone. Aqui você pode usar o drone, né, para acompanhar a obra, você pode usar o drone, né, com outros softwares, para poder fazer, por exemplo, o levantamento de volume de retirada de solo, que a gente aí chama de cubagem, então também você pode usar isso aí, transferir isso para o BIM, né, fazer, ou seja, você pode fazer essa integração, você pega a informação, joga para o BIM joga para lá para o software de planejamento, e isso retorna para cá. Então, assim, há todo um processo hoje cada vez mais integrado dentro da questão da engenharia. Tá? Temos aí a construção, a impressora 3D, né, que é a construção aditiva, que a gente chama, que aqui você tem vários exemplos, até apareceu lá no vídeo, o cara montando um empreendimento, né, já fazendo aqui, né, com uma impressora, ele vai colocando aqui todas as informações dentro do processo, tá? Aqui você vê também, ó, aqui eu tenho um grande porte, que é uma grande impressora, que ele vai fazer nas casas, conforme vocês veem aqui para trás. Aqui também é um outro exemplo, né, de uma construção a partir de uma impressora 3D. Obviamente, isso ainda hoje, ainda é caro, né, então não entrou dentro do processo, ainda você não consegue comercializar, mas isso é uma questão de tempo, né. Obviamente que isso aí também terão adequações, né, então, assim, nem todas as casas serão feitas assim, nem todos os imóveis, mas é um caminho sem volta, né, então já tem várias pesquisas ao longo de várias regiões do mundo, até no Brasil, de como é que eu uso isso aí, de como é que eu faço, então, assim, tem várias, né, então vocês vão ver aí nos próximos anos, trabalhando fortemente essa questão da impressão 3D, ok? Temos aqui os vestíveis, né, que são pontos que nós vamos usar aqui facilmente dentro desse processo, que é você usar, aqui, por exemplo, você está usando um capacete, em que você tem um GPS, né, você tem aqui o sensor de detecção de gás, temperatura e umidade, áudio de comunicação, câmera RGB e termal, e um botão de emergência. Certo? Isso aqui, por exemplo, hoje vem sendo muito usado pelo pessoal que trabalha em mina, né? Porque às vezes, por exemplo, o gás, às vezes ele é um gás inodoro, né? Ou seja, você sem cheiro, né? Então você chega e aí você pode, por exemplo, ser envenenado, né? E nem perceber, já como você já pode desmaiar e aí tem um problema sério de saúde por um problema desse. Então assim, você pode ter, isso aqui é um exemplo, né, de um vestível, né? Ou seja, um computador que eu estou usando na cabeça em que ele vai, né, trabalhar nisso aí. Né? Eu também posso ter coletes que possam me ajudar nisso aí. Hoje o pessoal tem o que chama exoesqueleto, que você usa, por exemplo, tipo um Robocop, né, que você coloca uns braços mecânicos, que facilita, por exemplo, a suspensão de materiais bastante pesados, né, sem comprometer, por exemplo, a sua saúde corporal, né, a sua coluna, né? Então isso é também um caminho que está entrando aí dentro do processo e que a gente vai também, nos próximos anos, ter um contato muito próximo com isso aí, tá? E aí você tem um ponto que a gente fala de aprendizado de máquina, né, que é o quê? A máquina aprender. A inteligência artificial, ela está diretamente ligada ao aprendizado de máquina. Eu pego o dado, né, e a máquina vai aprender, né, ou se você olhar aqui, ó, agentes, robôs, jogos, de raciocínio baseado em memórias, algoritmos genéticos, é a inteligência. E ela vai agora, ó, classificação, agrupamento, regressão e associação. Então, ela vai começar a associar. Então, por exemplo, quando eu tenho lá, que você viu lá no vídeo, né, que aparece lá a pessoa que a questão da visão, do rosto, né, da identificação. Aquilo ali é um aprendizado de máquina. Por quê? Porque ele começa a localizar aquele rosto àquela pessoa. E aí você vai fazendo uma coisa, então a máquina vai aprendendo. E cada vez mais que vão entrando outras pessoas, e cada vez mais que apresentam a imagem sua, mais ele vai aprendendo, certo? Então ele vai, e aí eu vou justamente aqui na parte de ciência dos dados, né, de dados, nós vamos aqui a aplicação de métodos científicos, processar e armazenar grande volume de dados. Então, por exemplo, hoje eu posso, se eu quiser, eu posso ter um estudo geral da minha produtividade. Eu posso ter esse estudo feito pessoa por pessoa,
por dia, né? Obviamente, eu tenho que ter o banco de dados disso aí, mas isso é um estudo que eu posso fazer na busca da melhoria da produtividade da minha obra, certo? E aí eu vou ter aqui, ó, por exemplo, o aprendizado. Então, aqui você está vendo, você está vendo aí, ele vai estudando, né? Por exemplo, ele pode estudar aqui as questões de risco, né? Como é que ele passou dessa escada para cá. Então, isso pode ser avisado, né? Pode ser uma questão de risco. Ele pode estar vendo se ele está usando todos os equipamentos necessários, certo? Se ele está no lugar certo, naquele momento certo, né? Então, por exemplo, se eu tiver lá o planejamento, era para ele estar fazendo essa etapa de obra, ele está fazendo. Então, e aí ele vai aprendendo, a máquina vai aprendendo junto com as informações. Quanto mais informações forem dadas, a máquina mais aprende. Né? É como se você fosse analisar as pessoas. Quanto mais elas vão lendo, quanto mais elas vão estudando, mais elas vão aprendendo sobre aquele determinado assunto. Ok? Bom, e temos aí a computação em nuvens, né? Ou nas nuvens, tá? Que aí é justamente o que é que ele faz, né? Aqui você tem a internet, né? Que você trabalha, mas no caso aqui você vai agora colocar tudo nas nuvens, né? Então, assim, você não terá mais, aqui, a própria internet será o grande armazenador das informações. Tá? Aqui a internet ela servia apenas de conexão entre as diversas intervenientes naquela obra. Aqui, no caso específico, ele trabalha fortemente, né, tudo das nuvens. Então, hoje você pode, por exemplo, tirar os computadores da sua obra e colocar tudo nas nuvens. Né? Aqui, no caso, no exemplo aqui, o estado do Ceará, ele hoje não tem mais nenhum computador no governo do estado. Tudo está nas nuvens, você só tem apenas a máquina, mas você não tem mais toda a questão computacional que é feita nas nuvens. Tá? E aí também, mostrando para vocês, né, tudo isso aqui é só mostrando como isso vem aqui para as nuvens dentro do processo. Ok? E aqui vocês têm os grandes provedores, né, dessa questão de nuvens, e a gente tem como aproveitar isso aí. Aqui é o Big Data, né, que a gente já falou, então aqui tudo vem, né, são várias informações, então hoje você pode, por exemplo, integrar informações do veículo com as câmeras de vigilância, com o seu telefone, né, então, por exemplo, hoje você consegue localizar as pessoas pelo celular, né, porque aí você tem um grande banco de dados sobre isso. Você consegue, por exemplo, usar, agora que nós tivemos na Covid, ele foi utilizado como um rastreador das pessoas que estavam doentes. Você usava, aqui no caso do Ceará, eles usavam, né, o cartão do ônibus, então a partir do cartão do ônibus ele sabia em que momento você tinha entrado no ônibus e quais eram as pessoas que tinham entrado pouco antes ou pouco depois de você. E aí eles poderiam rastrear quem eram aquelas pessoas para poder acompanhar, para evitar, por exemplo, que o vírus se propagasse. Tá certo? Então, também o Big Data. Aqui nós temos o blockchain, né, que é uma grande... também é um que vem, por exemplo, o blockchain, ele vem ajudar bastante a construção civil na questão dos cartórios, né? Então, assim, cada vez mais os cartórios serão... porque, na realidade, o que ele tem que garantir aí, né? Hoje, o blockchain é um grande garantidor da informação. Então, você hoje tem o Bitcoin, ele está diretamente ligado a isso aí, porque eu preciso garantir, né, que aquela moeda, ela é a moeda e que eu posso usar. Né? Então, hoje, com o blockchain, eu posso garantir que aquele imóvel é meu, ou que aquele imóvel está sendo vendido. Então, todo o papel que é feito pelo cartório pode vir a ser feito dentro de um sistema de blockchain. Né? Ainda é uma coisa, não é uma coisa tão rápida, mas pode vir a ser no futuro. Ok? Bom, e aí a gente já chegando aí ao final da nossa apresentação. E agora, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? O que é que nós vamos fazer? Né? Qual é o nosso ponto? Então, eu acho que vocês, né, principalmente os alunos que estão aí na faculdade, né, perto de terminar, ou começando, vocês serão diretamente afetados por essa construção 4.0. E é muito importante que vocês estejam antenados nisso aí, certo? Então, assim, buscar, por exemplo, criar startups nesse processo. Hoje nós tivemos aqui, semana passada, aqui em Fortaleza, o Conex, que é um evento que eu organizo, e nós tivemos lá a apresentação de 12 startups, né?
só ligadas à gestão, né? Não eram startups de construção, e assim você via exemplos belíssimos de trabalhos usando justamente todas essas ferramentas que tem aí da construção 4.0. Eu acho que é muito importante, vocês têm que estar antenado para esse tipo de ação, porque isso é o futuro. Tá? Então, vocês não se prendam, vejam lá que as tecnologias que foram do século XX não vão atender ao que é o século XXI. E aí a gente encerra aqui com um dos grandes pensadores sobre isso, que é a tecnologia, que é o Steve Jobs, em que a tecnologia move o mundo. E o mundo vem sendo movido pela tecnologia há muito tempo. O cavalo, por exemplo, foi uma grande tecnologia que fez mudar o mundo. Né? A energia a vapor, a elétrica, tudo isso fez mudar a nossa vida. Tá? Então, hoje, você não pode prescindir da questão tecnológica. Bom, e aí, então, pessoal, eu queria aqui agradecer a todos vocês aqui pela paciência de me ouvir. Espero ter deixado aí tudo que foi um pouco de uma cimentinha dessa questão da construção 4.0, tá certo? E eu me coloco à disposição para responder algumas perguntas e para respondê-los a partir da internet, do e-mail, né? O professor Bauer tem todos os meus contatos, quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu fico ao inteiro dispor de todos vocês. Mais uma vez, quero agradecer a todos aí pelo convite, né, e espero que estejam aproveitando o nosso evento. Muito obrigado e até a próxima.